Olá, que bom que você pode estar conosco virtualmente. Lembramos também que estamos todos os domingos com cultos presenciais. Estamos no domingo Cristo Rei. Saudamos a vocês com o lema da semana que diz: Jesus Cristo diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Encontramos em Apocalipse 22, versículo 13. Que esse versículo bíblico seja encorajador a nós, lembrando o quanto Deus é Senhor do mundo. Desejamos a você um abençoado culto e lembramos que no próximo domingo já iniciamos o ano litúrgico da Igreja, que é o primeiro domingo de Advento. Amém. Olá, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós. Amém. Estamos no último domingo do ano eclesiástico, último domingo. Próximo domingo é o primeiro domingo de Advento. Como é que foi o seu ano? É bom a gente pensar como é que estão os planos para o próximo ano. Quero saudá-los com a palavra do Salmo 93, que diz assim: Davi escreveu este salmo quando fugia do seu filho Absalão. O Senhor Deus é rei, ele está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalado. Ó Senhor, o teu trono está firme desde o princípio. Tu sempre exististe. Ó Senhor Deus, o mar profundo levanta sua voz, o mar ergue a sua voz e ruge. O Senhor reina no céu com poder, a sua força é maior do que a fúria do oceano e mais poderosa do que as ondas do mar. As tuas leis, ó Senhor, merecem confiança e o teu templo é santo para sempre. Deus reina sobre toda a terra. Do nascer ao pôr do sol, da chuva maravilhosa que molha a terra, das cores, das flores, da imensa beleza da natureza, Deus é soberano.
Que assim esse Deus que é soberano, que é o Alfa, é o Ômega, possa reinar em nossas vidas, a cada dia que nós aqui estivermos. Que assim seja. Amém. Nos preparando para um momento de oração, a gente sempre precisa lembrar que numa família, numa comunidade, nos grupos, os cristãos, eles servem, a gente serve uns aos outros. Você pode fazer algo bom, sabe fazer uma coisa muito bem, tem outras pessoas que fazem outras coisas muito bem, então um precisa do outro. Um precisa ceder, um precisa ajudar, assim precisa ser essa vivência na casa, na família, a grande dimensão do corpo de Cristo, né? É tão bonito isso. Já pensaram como é profundo isso? Que na vida a gente precisa de outras pessoas. E quanto mais nós sabermos conviver com outras pessoas, amadurecer essa inteligência emocional e espiritual para que possamos ter um bom convívio. Isso é maravilhoso. Então, nem sempre é fácil vivermos como corpo de Cristo, mas é preciso treinarmos esta vivência. Então, eu quero compartilhar um vídeo com vocês desse porquinho espinho, que nos ajuda a pensar um pouquinho antes da nossa confissão de pecados. Vamos assistir. Fachada de uma escola no meio de árvores. Um aluno porco-espinho entra na sala. Acena timidamente para os colegas. Passa com dificuldade entre as carteiras. Senta-se ao fundo. Uma aluna raposinha acena para ele. Everyone but you. Dentro do ônibus escolar, ele tenta achar um lugar. Um porquinho põe uma mochila no assento vazio. A raposinha observa preocupada. Ele senta-se ao fundo. No pátio, os colegas jogam bola. Ele tenta pegar. A bola cai sobre sua cabeça. Fura. Decepção. Um porquinho empurra os colegas no balanço. Recolhe as mãos perto do porco-espinho. Ele entra tristonho no ônibus. A raposinha acena. Ele senta-se ao seu lado. Esbarra e fere o rosto dela com os espinhos. Olha pela janela. Neva lá fora. A escola está enfeitada para o Natal. Dentro, a raposinha cochicha com os colegas. Eles saem da sala. Ele sai da escola cabisbaixo. No pátio, os colegas lhe dão uma caixa de presente com um laço vermelho. Ele abre, tira ansioso os rolinhos de isopor à procura do presente. Olha desapontado para a raposinha. Ela pega os rolinhos e coloca na ponta de cada espinho. Todos os colegas o abraçam carinhosamente. Ele fecha os olhos e sorri. Na tela, a frase: "Acredite no amor". Audiodescrição: ver com palavras. Confissão de pecados. Senhor Deus, reconhecemos que és soberano e a terra é criação tua, e o Senhor reina sobre céus e terra. No mundo em que vivemos, construímos a vivência em comunidade, em família, em grupos. Capacita-nos
para que através do amor que vem de Ti, possamos viver como corpo, onde um cuida do outro, onde o senso de amor fraternal perpassa o nosso ser. Que Cristo seja o Rei de nossas vidas. Pedimos o Teu direcionamento, a Tua orientação e também o Teu perdão. Perdão, ó Deus, quando somos fracos e achamos que conseguimos viver isolados ou fora de espaços de comunhão. Perdão, ó Deus, quando em algum momento deixamos a nossa raiva, nosso egoísmo e maldade transbordar, ferindo aos que estão em nosso redor. Perdão, ó Deus, se pecamos em pensamentos, palavras e ações. Tem piedade de nós e nos perdoa. Uma palavra de anúncio da graça. Tem um hino 176 do HPD que diz assim: Deus, teu amor é qual paisagem bela, qual campo aberto, lar e proteção. Livres vivemos, livres habitamos, livres para aceitar ou rejeitar. Deus, teu amor é qual paisagem bela, qual campo aberto, lar e proteção. Obrigado, ó Deus, por nos dar liberdade, por nos amar, pela proteção e cuidado. Obrigado pelo perdão que nos é concedido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O texto bíblico da pregação do dia de hoje é do Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33 a 37, que a palavra do Evangelho diz assim, uma conversa de Pilatos com Jesus. Versículo 33. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Esta pergunta é do Senhor mesmo, ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos. A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo,
Os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que eu sou rei. Respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz. Até aqui. Uma palavra de oração. Pai bondoso, que a tua palavra transforme o nosso pensar e seja para nós lâmpada para guiar os nossos passos. Pedimos por Cristo Jesus e dizemos juntos, amém. No tempo do Império Romano, havia muitas guerras, muitas lutas por terra, por propriedade. Os governos, as cidades, os impérios, eles sempre queriam avançar territórios, né? As tropas seguiam sempre em linha de frente, dizimando povoados, cidades, fazendo guerras e mais guerras. Pessoas se tornavam escravas, governantes eram mortos ao fio da espada, reis eram mortos. Muitas cidades dos arredores de Roma foram dominadas, foram tomadas. E Roma e as províncias cresciam, tinham poder. O ser humano, olha que interessante, né? O ser humano, ele é dominador. Ele quer, em qualquer momento, em qualquer situação, demarcar território. Eu gosto muito de ler, leio quase um livro por semana. Estou lendo um livro muito interessante que fala das regras de ouro, das regras de ouro da convivência social. E um psicólogo, então, ele descreve vários exemplos e ele fala de como nas relações e como dentro da casa, até os casais, eles ficam demarcando território. Dentro da própria casa, eles ficam demarcando espaços. Chega a ser até o ponto de casais montarem partidos políticos dentro da própria casa para argumentarem ter razão. E isso acontece sem perceber, por causa da nossa natureza, né? Nós queremos sempre impor, competir, e muitas vezes esquecemos de fazer junto, de caminhar lado a lado. Percebe-se que algumas pessoas, quando não conseguem se impor, quando não conseguem se sentir superiores ou melhores, se sentem fragilizados, inferiores. E esse tipo de atitude a gente poderia dizer que é considerado como um câncer social. Um câncer social, onde que se cria uma mentalidade de dominar espaços, pessoas e sociedades. Nesse texto bíblico, que é o texto indicado para o dia de hoje, quando aparece alguém que é muito falado, que é exaltado pelo povo, que está no point, né, da lente, da lente do povo, sempre sendo olhado, ele começa a ser uma ameaça, um perigo. E quem é esse homem que naquele Império Romano, aos arredores, estava abalando os alicerces, fazendo com que o povo se mexesse, começasse a olhar, começasse a pensar, começasse a mexer nos governos, a pensar as coisas de uma forma diferente? Era Jesus. E naquela época tudo era a força, tudo era a imposição, como eu falei no início, né? Se vencia território, se matava reis. No nosso tempo, graças a Deus, já não é mais assim. Então nós escolhemos os nossos representantes, aqueles que governam o povo. Ano que vem tem eleições, ai, ai, ai. Daqui a pouco já começam as guerras políticas,
guerras, a gente pode dizer, emocionais e virtuais, que são traçadas para que as pessoas consigam demarcar espaços, ganhar voz, ganhar pessoas, tudo para aumentar domínios, para se eleger. Tem gente que faz de tudo para se manter acima, para se manter no poder. No texto bíblico, Pilatos recebe em seus ouvidos o quê? Falas sobre Jesus. Fala sobre Jesus. Jesus está na boca do povo, ele faz isso, ele faz aquilo, ele é preso. Jesus é aclamado, é aplaudido, ele circula por todos os lugares, ele ajuda as pessoas. Em alguns momentos, descrevem até em algumas partes do Evangelho que querem fazer Jesus à força rei. Nós, após o texto da multiplicação dos pães e dos peixes, João capítulo 6, versículo 15, nós temos lá: Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Então voltou sozinho para o monte. Neste texto bíblico, há um diálogo de Pilatos com Jesus. É um diálogo breve, mas profundo. Pilatos começa: tu és rei? Jesus diz, não fala que ele não é rei, mas diz que o reino dele não é deste mundo, destes governos, desta terra. E Pilatos deve pensar, mas como assim? Nunca alguém falou isso para nós. É rei, mas não é rei deste mundo? Como assim? Imaginem Pilatos, nesse momento, ouvindo essa frase de Jesus. Que outro mundo tu é rei? Como assim? Como ainda a gente não sabe disso? Talvez em seu coração houve medo ou curiosidade. Será que Jesus está escondendo algo? E na mentalidade, então, dos governadores, de todo o império, aquilo que é uma ameaça, aquilo que nós não entendemos, vamos eliminar, vamos matar. E assim fazem, então, com Jesus. Amigos e amigas, há uma palavra do Antigo Testamento de um profeta que nós temos que lembrar, o profeta Daniel. No capítulo 2, versículo 44, diz assim: no tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. Esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. Neste mundo, nós somos passageiros, governos e mais governos, humanos, somos imperfeitos. Pessoas que lutam por poder, por glória, por honra, por status e por fama, irão passar. Reinos visíveis sempre serão imperfeitos. Jesus, nesse tempo aqui na terra, não formou nenhuma instituição, nenhuma casa onde que as pessoas se reunissem, não montou um reino de estrutura física. O reino que Cristo começa tem como base outra terra, outro espaço, que é o nosso coração, que é o nosso ser. Aqui ele precisa reinar. Um reinado de Cristo que começa em nós, em nosso coração, em nossos pensamentos, em nosso falar, em nosso agir, em nosso pensar. Nós somos o território do espaço onde que Cristo reina. E nesse espaço precisam crescer os frutos do Espírito Santo que se manifestam em nós. Cristo aponta sempre para onde nós iremos, né?
Lembra que nós não somos deste mundo, mas estamos aqui de passagem. Cristo diz: eu não sou deste mundo, o meu reinado não é deste mundo. Daí a gente pode se perguntar, pastora, mas será que Cristo ainda reina aqui entre nós? Eu fiquei pensando um pouco, né? Tantas coisas que acontecem na nossa volta, em governos, que até confundem os nossos pensamentos. A gente poderia imaginar assim: nós precisamos observar se onde nós vivemos, ou no grupo, ou na comunidade, ou em nossos governos, ou em nossa casa, essa organização e esse espaço está sempre apontando para Cristo. E aí Cristo está reinando aqui, né? Tudo aquilo que está ao nosso redor, principalmente nas coisas da igreja, os grupos, a comunidade, o nosso andar, pensar, ele precisa apontar para Cristo. Que aí nós percebemos que Deus reina em nós porque conseguimos olhar para Deus. Um reinado que tem um passaporte para irmos, que é o quê? É a fé, é crer, é aceitar o Rei, aceitar Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso guia, como a voz da verdade. E aquilo que é invisível, ninguém pode matar, ninguém pode destruir. Um reino que não se vê, que está dentro de nós, não pode ser tirado de nós. Um reinado que não se baseia naquilo que é material, nas conquistas, mas sim no imaterial, no que é eterno. Céus e terra poderão passar, mas a minha palavra, diz Cristo, não passará. Que assim seja. Fiquemos com a música do grupo Macóis. Jesus, tu és a pessoa mais importante deste lugar. Jesus, tu és a pessoa mais importante deste lugar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, tu és aquele que minha vida mudou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, tu és aquele que minha vida mudou. Jesus, tu és a pessoa mais importante deste lugar. Jesus, tu és a pessoa mais importante neste lugar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, tu és aquele que a vida
gente pode estar na presença de Deus, último culto do ano, né? A gente olha assim, como é que foi o seu ano? Sabem que no início do ano eu peguei esse vaso aqui e plantei, fiz uma estradinha, coloquei um farol, plantei umas leguminosas, né? E a gente vê como Deus é bom, Deus é soberano, Ele faz crescer, né? Ele faz dar forma. Era tudo meio pequeno, mas a gente vê que está bonito. Deus faz crescer. Também eu fui olhar que tem umas rosetas aqui, não sei de onde é que apareceu, eu não plantei, mas cresceu umas rosetas aqui da grama da comunidade que foi parar aqui no vaso. A gente vai comparar com a nossa vida, o nosso ano, tem muitas coisas que cresceram, que frutificaram, que foram boas. Tem coisas que durante o ano, no grupo, na comunidade, na nossa vida, na nossa família, precisam de podas, precisam ser replanejadas, precisam ser reorganizadas. Talvez algumas coisas a gente precisa colocar um adubo maior para que as coisas possam crescer. Em outros a gente precisa em alguns momentos de perdão, de recomeçar, de feridas, né, que são causadas, onde a gente precisa colocar um curativo, que o tempo vai cicatrizando. Mas em tudo isso a gente precisa perceber que Deus está conosco, Deus vai caminhando conosco. Que você possa olhar esse andar de Deus na sua vida, tenha certeza que Ele caminha com você, com a sua família. Há um livro que fala sobre a modernidade líquida e fala sobre também como nós precisamos ser pastores neste tempo. Como ser pastor? Como ser uma liderança neste tempo de uma modernidade muito líquida, muito rápida, que as coisas mudam o tempo todo. E ali descreve que as pessoas chegam muito rápido à satisfação. Por exemplo, você está satisfeito com alguma coisa, mas não deu um dia, a tua satisfação já foi e vem um descontentamento. Então ele coloca que parece que para essa nossa sociedade nada é bom o suficiente, né? As pessoas nunca estão plenas em satisfação. O tempo todo estão criando em si descontentamentos. Por mais que você faça o seu melhor naquele momento, naquela situação, em meio a esse tempo de pandemia, não é o suficiente, né? As pessoas ficam satisfeitas, mas já começam a reclamar, já não estão bom. Não há um senso de satisfação para as pessoas. Fico pensando um pouco isso, né? Olha para o seu ano assim, tem tanta coisa boa que aconteceu e muitas vezes a gente foca só naquilo que não foi bom. E ainda, também nesse compartilhar, pessoas que estão com fardos, né? Hoje é o último domingo do ano eclesiástico, é bom a gente se olhar, né? Avaliar. Pessoas que estão com fardos interiores muito pesados, que ficam se cobrando demais. E essas pessoas têm se tornado assim cansadas, estressadas, esgotadas, né? Se fechando, se preocupando de uma forma não inteligente com as coisas. Eu estou dizendo não que a gente não tem que se preocupar, né? Não que a gente não tem que fazer as coisas, a gente precisa sim, mas se cobrar de uma forma se culpando até diante de situações. Aí se desenvolve cada vez mais a síndrome de burnout, que explica, né, que as pessoas nesse tempo estão vivendo uma autoestima baixa pela capacidade e sucesso de realização profissional que não conseguem alcançar. E aí vem uma aceleração histérica diante da agenda, diante de trabalhos, diante das atividades. É uma obstinação, uma compulsão. Eu preciso estar fazendo. E olhem, domingo que vem é o primeiro domingo de Advento. Olhem o estresse da correria das pessoas para o Natal. Onde teria que ser um tempo de a gente acalmar, pensar, conversar com as pessoas, né? Escrever uma carta, perguntar como está.
e a gente às vezes não consegue fazer isso. Então, que a gente possa pensar um pouco também sobre como nós nos cobramos, nos sentimos e também como a gente está contente com o ano, com aquilo que tem acontecido. Eu quero ser grata pelo ano que eu vivi. Creio que muitas coisas difíceis aconteceram, mas a gente sempre está enxergando a mão de Deus. Temos uma palavra de oração final. Deus amado, fazemos em conjunto a oração com as belas palavras escritas do hino 130 que diz, lemos em conjunto: Senhor, Tu nos chamaste, portanto estou aqui. Porque nos convidaste, sou grato a Ti. Tu dá-nos a palavra e Teu exemplo bom. Também nos abre o ouvido e o coração. Senhor, nós Te pedimos, vem nos iluminar. E sempre em Teus caminhos nos faze andar. Confiamos na promessa que Tu fizeste a nós, que não nos deixarias andar a sós. Levamos Tua bênção conosco para o lar. Queremos que a palavra nos venha transformar. O amor nos revelaste, salvando-nos na cruz. Conosco fica sempre, Senhor Jesus. Deus amado, agradecemos pela caminhada deste ano, pela alegria e tristeza, pela saúde e pela doença. Que em tudo possamos enxergar a Tua bondosa mão. Entregamos a Deus os nossos planejamentos para o novo ano litúrgico, que sejam bênção para a vida comunitária e familiar. Ainda aos cansados, aflitos, angustiados, adoentados, sê Tu, bondoso Deus, restaurando a saúde dessas pessoas, cuidando, dando saúde emocional e física. E tudo mais nós pedimos na oração que Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Queremos desejar a você um bom final de semana, um bom descanso. É muito legal quando o pessoal compartilha também no final do vídeo alguma coisa, manda mensagem pra gente. Pode ligar agendando um horário para vir conversar também, né? Colocar coisas da vida, chorar, rir também. Deus sempre quer também ouvir o que nós temos em nosso coração. E Ele se alegra quando as pessoas buscam a Sua presença. Participem dos cultos, a gente está presente já todo domingo, começando. Ainda estamos mandando o culto virtual, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que estão na praia, estão viajando, conseguem assistir, então ainda vai ter um bom tempo esse trabalho dos cultos virtuais. Mas a gente vê que o pessoal está conectado, né? Isso é para nós também uma grande alegria, que a palavra de Deus chega lá na sua casa. Então vamos nos despedindo, desejamos a você um bom final de semana e que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz, a sua bênção e a sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar, junto às fontes de águas puras verdejantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar.
passos mais seguros, junto dele eu vou, e pra sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Ao banquete em sua casa, muito alegre eu vou. Um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz, e transborda minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Minha frente